Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar às 3h30. Eu queria realmente apresentar todo o conteúdo para vocês e tem que terminar, acho que 4h20. Possivelmente vocês vão ter alguma pergunta, mas lembrando que amanhã, se Deus quiser, amanhã eu tenho 3 temas com vocês e o último vai ser um tempo total para a gente responder perguntas, tá? Se eu conseguir responder. Então, as perguntas não vai dar tempo de fazer hoje. Desse tema você anota e amanhã você traz, tá ok? Porque eu tenho um conteúdo aqui que eu queria cobrir nesses 50 minutos. Se sobrar um pouquinho de tempo, aí realmente eu deixo para vocês perguntarem também, tá? Vamos ficar em pé, fazer uma oração, por favor? Pai querido, nosso Criador, muito obrigado por essa oportunidade da gente conhecer um pouco de verdade sobre esse assunto. Pedimos que nos proteja nessa guerra entre o bem e o mal e que nos dê um espírito de investigação, de procura sincera da verdade, não só sobre esse assunto, mas sobre outros, para ajudar as pessoas. Então, dirige agora a minha mente e a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho de propaganda rápida. Todo mês eu escrevo para essa revista, já tem vários anos. Esse é meu primeiro livro publicado pela CPB, Perguntas e Respostas sobre tema de saúde mental. Esse é o segundo livro publicado pela CPB, Saúde Total, a cura que você precisa do jeito que Deus prescreve. Eu falo dos princípios naturais de saúde, incluindo saúde mental. Com bastante bibliografia, quem gosta de pesquisar, né? Pessoal acadêmico, tem várias referências bibliográficas ali. Esse é um livro que eu publiquei a primeira vez em 2000. Não, o Casamento, o que é isso? Não é um livro. Ops, eu passei aqui, mas não passei lá. Esse livro eu publiquei no ano 2000. O livro não é um livro de sistemático, em princípio, meio e fim. São palestras, são artigos, não tem mais em papel, mas no meu site, drcesar.com, você pode fazer o download ali, tem uma forma de fazer. E no ano 2010, eu fui no estúdio profissional e fui lendo esse livro e fui lendo e comentando esse livro. Então, virou o meu primeiro audiolivro, drcesar.com. Meu filho está colocando lá as informações, ele mexe com tudo aquele tecnológico é com ele, no meu trabalho. Então é isso aí. Quem quiser fazer cadastro para ter acesso ao trabalho que eu faço, esses são os meios, tá? drcesar.com/e-mail, /WhatsApp, /Telegram. Toda semana eu escrevo um novo artigo, um artigo linguajar simples, 1,5 páginas, e coloco no meu site, toda semana. Geralmente é na terça-feira que eu escrevo, e aí está ali, drcesar.com. Toda semana um artigo novo sobre saúde emocional. Claramente que eu vim apresentando sozinho na TV, depois a TV mudou a grade, alguns programas deixaram de existir. Alguns migraram. Eu migrei para dentro do Vida e Saúde e esse ano já mudou um pouquinho também. Toda quarta-feira o Vida e Saúde inteiro comigo. Agora, a partir de julho, o Vida e Saúde ele vai passar a ser de 1h30 em vez de 1 hora só. Vida e Saúde é um programa apresentado pela Teru, de segunda a sexta-feira, 4h, repete 9h. A partir de julho, continua 4h, só que 1h30 de programa e passa a repetir às 8h30. Vou continuar ainda quarta-feira, programa inteiro sobre saúde emocional. Eu convido alguns colegas, vou convidar em breve aí um colega de pertinho daqui para ajudar a gente lá. Eu estou primeiro convidando mais de perto ali, São Paulo, Campinas, Limeira, pessoal. E agora, inclusive segunda-feira, olha só, segunda-feira, por isso que eu tenho que ir embora amanhã, porque amanhã vai ter programa na rádio, 11h, vai ter programa ao vivo, tá? Essa semana começa a semana Sentimentos no Vida e Saúde. Cada dia vai ter um colega lá. Eu convidei, segunda-feira, a doutora Maressa de Campinas, ela tem doutorado na Unicamp sobre psiquiatria infantil, a gente vai falar sobre sofrimento emocional das crianças. Na terça, deve ser a Amy, uma psicóloga ligada lá do Engenheiro Coelho. Na quarta, a doutora Cideli Biasi, que é professora de psicologia
diretor de psicologia do NASP São Paulo, eu vou falar sobre estresse. Na quinta, a gente vai ter que fazer 2, uma psiquiatra colega nossa de São Paulo, Patrícia, especialidade em violência. E na quinta convidei a Gilmara, que é uma psicóloga adventista de São Paulo, que representa a Associação de Psicologia Positiva no Brasil. Então vai ser uma semana bem interessante, segunda a sexta-feira, 16h, vamos ter lá. Esse é o Vida e Saúde, né, que é o programa, então, que eu estou participando ali dentro. Você pode, se quiser assistir só os claramente que estão no Vida e Saúde, é só você rolar a página vidaesaude.com, novotempo.com/vida e saúde, e você vai ter ali os programas. Esse é o meu canal do YouTube, meu canal particular do YouTube, youtube.com/claramente.nt. Toda semana meu filho coloca um vídeo novo, às vezes eu gravo esse vídeo na minha própria casa, e às vezes ele pega algum claramente que já gravado, então ele bota geralmente domingo, no ar bota domingo, quarta-feira e sexta-feira. Então, é o canal do YouTube. Eu também já tenho 1 ano e meio, começou um programa na Rede Rádio Novo Tempo, eu faço um programa de 5 minutos só, de segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã, repete 2 da tarde, domingo 2 da tarde, programa de rádio na Rede de Rádio Novo Tempo. Segunda vou estar lá, se Deus quiser, se bem que segunda não vai ser o convidado no programa lá da Rose, 11 da manhã, vão falar sobre, acho que mulher e alcoolismo, se não me engano. Minha filha, que é psicóloga, ela tem feito um trabalho bonito também, a nossa amiguinha convidou, ela está fazendo uma página do nosso amiguinho sobre saúde emocional, e já tem, sei lá, talvez 2, 3 anos, o Michelson, que é o editor da revista Vida e Saúde, convidou minha filha para fazer também uma página na revista Vida e Saúde. Eu preparo um artigo para a Vida e Saúde, mando para ela, para a CPB bota no formato jornalístico, manda para ela, ela monta um teste. Então, e ela atende online, porque tem 2 garotinhos, então meus queridos netinhos, então ela atende em casa. Bom, queridos, eu não tenho nenhum preconceito contra a homossexualidade ou qualquer tipo de LGBT. Eu tenho conceito, não preconceito. Ao longo da minha carreira, eu não atendo mais consultório desde final de 2019, porque eu senti Deus chamando para a área de comunicação. Rádio, TV, palestra, artigos. Então, parei com o consultório. E ao longo do, sei lá, trabalhei uns 40 anos de consultório, atendi muita gente LGBT, mais rapazes do que moças. Atendi gente que vinha querendo suicidar porque não sabia lidar com isso. E atendi gente, um comentarista esportivo, por exemplo, que ele é gay, mas não aparentava nada, mas ele me procurou por outras razões. Então, os LGBT que me procuraram em consultório para tratar crise de pânico, ou depressão, ou problema conjugal, enfim, tal, eu respeitei, não mexi em nada na questão da sexualidade, porque não me pediu isso. Então, eu fui trabalhar naquilo que ele pediu ajuda, né? Mas a 90% me procurou porque queria ajuda para essa questão do comportamento homossexual. Homossexualidade não é uma doença, foi tirada até do CID, né, já faz alguns anos atrás. Para mim é um sofrimento. Toda vez que eu olho um homossexual, mesmo os ativistas gays, os ativistas LGBT, é um sofrimento. Então o que eu queria falar para vocês hoje é sobre a história dinâmica psicológica, a gente chama de psicodinâmica da homossexualidade, do que eu acredito. Eu ainda preciso de mais informações sobre isso, preciso estudar mais sobre isso, porque ainda tem um monte de perguntas ainda. Porque algumas pessoas perguntam para mim ou para os colegas psiquiatras, por que uma criança com 2 aninhos já tem trejeitos? Onde vem isso? Não se provou que é genético. Genética não é uma condenação, genética é uma propensão. Talvez a epigenética explique isso aí. Mas então queria só mostrar para vocês, só esse preâmbulo assim, essa introdução, de que... cadê a Thalita que está com o cronômetro ali? Então, o que eu vou falar então sobre o que é isso, né? Qual é o desejo homossexual? Do ponto de vista psicológico, onde se encaixa isso aí?
No final eu vou falar um pouquinho para os pais, né, os pais que estão lidando com o filho, com a situação, e tenho verificado vários pais, então tem acontecido bastante isso e no mundo inteiro. O que é isso, né? Bom, ok, se você quiser aí, olha só, alguém já ouviu falar aqui na amizadesverdadeiras.com.br, a Igreja Adventista Central tem esse ministério conduzido pelo Flávio Gzibroth, é um sobrenome estrangeiro. Flávio, ele tá fazendo, eu devo estar lá falando a palestra no congresso para ele, acho que em outubro, novembro, lá na igreja do Brooklyn, em São Paulo. É um ministério muito lindo, muito eficaz, amizadesverdadeiras.com.br. Quem quer ajuda, tem ajuda para isso aí. Exodus.org.br, uma pena, parece que eles mudaram, acho que agora, não sei se eles ativaram o site, mas era americano e teve uma representação no Brasil, e não sei como é que está o site agora, faz um tempinho que eu não estou acessando. Agora, sabe o pastor Eleazar Domini, naquele Fala Sério Pastor, no canal dele? Uma vez eu assisti, ele entrevistou um rapaz, que ele chamou de Senhor X, né, para preservar a identidade do rapaz, um rapaz gay, que deixou o comportamento gay, no sentido das fantasias, e se entregou ao Senhor Jesus. Muito lindo o testemunho, um rapaz muito pé no chão. Assim, eu já vou adiantar para vocês, vai chegar no céu pessoas LGBT? Sim. Vai chegar no céu pessoas homossexuais que não se tornaram heterossexuais? Sim. Mas eles pararam com qualquer tipo de fantasia, de contato, de site, eles pararam com isso, entregaram para Jesus isso. Então é importante pensar isso, né? Que Deus sabe da luta de cada um, né? Então, no youtube.com, graças a Deus, quando eu estive lá com o programa sozinho, eu fiz 3 partes de programa na TV Novo Tempo sobre homossexualidade. Então, ainda está no canal do YouTube, não tiraram. Daqui a pouco pode ser que vão tirar, entendeu? Porque a guerra é pesada, os ativistas LGBT são ditadores, eles ficam vomitando a questão de homofobia para a sociedade, para a TV, para a mídia, mas eles são fóbicos também, os ativistas que eu estou falando, né? Aqueles que não aceitam, porque eles não aceitam que você tenha uma ideia diferente da deles sobre a origem da homossexualidade. Isso é ditadura, queridos, né? Ele sempre joga para a questão do preconceito, é preconceito. Ei, tá bom, preconceito existe contra LGBT? Existe. As pessoas que são agressivas com LGBT devem ser punidas? Devem. Fazer trabalho social, vai para o juiz sim, vai para a cadeia se for preciso, tal, né? Pessoas agressivas, não respeitam os indivíduos, moças e rapazes que têm esse comportamento. Agora, eles ativistas, eles têm realmente que, baixar um pouquinho o facho, como se diz, e respeitar as pessoas que têm um pensamento diferente do que eles têm sobre a origem da homossexualidade. Mas eles não querem isso, não querem isso. Eles querem que a única interpretação da teoria da conduta homossexual é a que eles preconizam. E eu vou mostrar que a ciência diz que não é assim. Então, eu gravei 3 programas, a TV Novo Tempo pediu para não fazer mais, porque eles estão processo, a TV é pesado. Eu não vou falar mais aqui de processo, já fui processado. O Grupo Gay da Bahia contratou anos atrás um advogado universitário, acadêmico, para caçar meu direito médico por um artigo que eu escrevi. E aí Deus me ajudou, eu orei bastante e preparei minha defesa, mandei para o Conselho de Medicina do Rio de Janeiro e ganhei a causa, até porque o argumento, se era um advogado acadêmico, um argumento muito fraco, não tinha, a gente não tinha base. É mais uma questão emocional deles. O que aquele White diz aqui na Lar Adventista 206? Em seu importante trabalho, os pais devem pedir e receberão o auxílio divino. Ainda que o caráter, os hábitos e as práticas dos pais tenham sido lançados no molde inferior, mesmo que as lições a eles ministradas na infância e na juventude tenham levado ao desenvolvimento infeliz do caráter, não precisa o quê? Desesperar-se. O poder convertedor de Deus pode transformar o quê? Tendências herdadas e cultivadas. Pois a religião de Jesus é dignificante. O nascer de novo, João 3,7, significa transformação, nova vida em Cristo Jesus. E como eu falei, no caso do LGBT, não é que vai
um homossexual não é que necessariamente ao se entregar ao Senhor Jesus vai ter que se tornar heterossexual. Talvez não. Mas ele para com tudo quanto é pensamento, prática, imaginação. Deus dá essa vitória, segura a vida dele. Então, a religião de Jesus é dignificante, né? Levanta o indivíduo, né, para uma vida que faz sentido viver. Bom, só um pouquinho de definição. Eu vou passar rápido nisso, vocês já sabem. Tem que passar aqui, passar lá. Heterossexual é o sexualmente orientado para o sexo oposto. O homossexual, não, gay. Geralmente gay se usa, no mundo técnico, se usa mais para o rapaz, né? Ou usa o homossexual também. É para lá que eu tenho que virar. Deixa eu botar tudo na tela aqui. Não se preocupe em copiar, porque essa palestra vai estar sendo gravada. Não sei se está, acho que está sim. Então depois vai estar disponível aí no site, de alguma forma, do GYC, tá? Então, lésbica tem a ver com mulher. Então, gay é mais para homem, lésbica é para mulher, que tem a orientação sexual para a pessoa do mesmo sexo. Bissexual, não está dizendo para os dois. Agora, a diferença entre transgênero e transexual está dizendo ali, né? O transgênero é a pessoa que ela tem uma identidade de gênero diferente do seu sexo atribuído e ela quer se expressar, por exemplo, pelas roupas, né? Travesti, por exemplo. Mas o transexual, ele não quer só isso, ele quer mudar a anatomia, ele quer fazer uma cirurgia de redesignação sexual e também uma terapia hormonal. E tem um professor, não está aqui nesse PowerPoint, eu pesquisei isso, professor que foi chefe de psiquiatria da Universidade de Johns Hopkins, Estados Unidos, ele fala o absurdo de fazer cirurgia de redesignação sexual e terapia hormonal, porque muitos desses rapazes, moços que fizeram, depois se arrependeram, mas não tinha como voltar atrás, em termos de anatomia, né? Bom, olha só, eu vou falar a Iracy Doyle, daqui a pouco vou mostrar o livro dela, a tese dela. Ela fala assim, é uma tese de doutorado chamada Contribuição ao Estudo da Homossexualidade Feminina. Ela diz assim, a homossexualidade substitutiva, vou botar aqui, está ali, aparece frequentemente como comportamento reacional, subsequente a desapontamentos amorosos profundos, representando o outro sexo. Olha o que ela está dizendo, psiquiatra, psicanalista. No outro texto ela fala assim, a atitude homossexual representa mais do que um recurso de satisfação libidinosa, é a negação do próprio sexo, a necessidade da inversão. Por isso que eu chamo de sintoma. É um sintoma. A crise de pânico é um sintoma. Né? Aqueles políticos que ficam lá na Câmara dos Deputados de Brasília, tudo em pé, o cara está falando, todo mundo ali em pé, fazendo uma bagunça, falta de respeito, é um sintoma, né, de doença social política. Por que não está cada um sentado na sua cadeira, escutando, respeitando quem está falando ali com o microfone? Que bagunça, né? Imagina você que é professor, tem uma sala de aula, os alunos ficam andando pelo corredor para lá e para cá, isso que eles fazem lá, isso é um sintoma, né? Então, já estou entrando aqui na questão política, mas olha só, porque é parecido, né? Os problemas estão em todo lugar. Então, a doutora Iracy Doyle, uma psiquiatra, que ela foi para os Estados Unidos e estudou no melhor instituto que havia na ocasião de formação em psicanálise, chama Instituto William Allison White Institute. E a tese de doutorado eu consegui, chegou nas minhas mãos, graças a Deus, essa tese dela. Ela não é, acho que não é cristã. No Rio de Janeiro tem uma sociedade psicanalítica chamada SPID, fica lá em Ipanema, região nobre dos ricos do Rio. Sociedade Psicanalítica Iracy Doyle. Eu fiz um pouco de formação lá, fiz supervisão de psicoterapia com um psicanalista lá, até judeu, chamado Samuel Faro, né, na SPID. Então, ela fez esse doutorado lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, lecionou, acho que na UFRJ, enfim, não sei se na PUC do Rio. É uma tese que ela fez. Nessa tese, ela relata o caso de uma mulher que era da Espanha e que imigrou para os Estados Unidos, e essa mulher era lésbica, tinha a amiga dela, a companheira dela, e essa mulher começou a fazer uma análise com a Iracy Doyle, uma terapia analítica. E com o passar do tempo, essa mulher foi deixando de querer ser desse jeito.
E ela saiu dessa postura lésbica. E ela se casou com o homem. E passou duas coisas. Passou a gostar do homem e passou a não querer mais a outra mulher. Olha que interessante. Cara, quem está falando isso aqui não é o pastor da igreja ABC ou D. É uma cientista formada no melhor instituto de psicanálise do mundo que existia aqui. Não sei se hoje é um dos maiores ainda. Talvez tenha na França, enfim. Então, repito, não estou dizendo que todo mundo que tem sofrimento homossexual vai ter que se tornar heterossexual. Não é isso que eu acho que Deus pede. Que eu acho, não é, eu acredito que não é isso que Deus pede. O que Deus pede é, filho meu, entrega o teu coração. E aí eu vou te ajudar para você lidar com essa tua dor. Talvez mudando o desejo, talvez não mudando o desejo, mas parando com toda quanto é prática, fantasia, amizade, ambiente, é isso. Olha só, esse aqui é um texto que eu encontrei, Deus é bom, faz chegar na nossa mão, é da Universidade da Califórnia de Davis, uma cidade de Davis. Eu fui nessa universidade lá na Califórnia uma vez com o Dr. Lee, para pegar material científico na biblioteca lá. Ele fala assim, para Freud, a homossexualidade é uma variação da função sexual produzida por uma certa, o quê? Prisão do desenvolvimento sexual. Um outro cientista fala de que a homossexualidade tem a ver com uma repressão da heterossexualidade. E repressão, ela pode ser, e geralmente é, sofrimento. Porque saúde mental tem muito que ver com você expressar o sofrimento e você experimentar o sofrimento. Experimentar é você viver a dor que tem que ser vivida. Porque se você tem uma dor emocional, amanhã eu vou falar sobre isso. Se você tem uma dor emocional, que você anestesia essa dor de cara com medicação e não quer fazer mais nada para lidar com ela, só quer tomar só remédio, ei, alô, resolve ou não resolve? Não, não resolve. Ela está anestesiada. O que causa essa dor? Esse é o objeto do tratamento, né? Da psicoterapia. Bom, ok. Então, ninguém pode dizer definitivamente o que leva a pessoa a ser homossexual. Como qualquer outros problemas dos adultos, a homossexualidade começa onde? No lar, queridos. Começa no lar. Pai e mãe são as pessoas chaves. Eu estou falando chaves, não estou falando culpado, estou falando chaves, né? Claro. Sabe, hoje está muito comum os pais que têm crianças com dificuldade comportamental, seja TDAH, seja depressão infantil, seja algum sofrimento emocional, que leva a criança, bota um psicólogo e diz assim, psicólogo, toma conta aqui que eu vou lá no shopping comer açaí, tá? Daqui a pouco eu volto, pego aqui. Quer dizer, não é como se a criança fosse, caiu um negócio do céu lá e fez a criança ficar com sofrimento emocional. Ei, o sofrimento emocional de uma criança sempre é. O sofrimento emocional de uma criança sempre é ligado ao que está acontecendo de sofrimento na família. Porque a família tem que ser orientada, né? Claro, tem a sensibilidade daquele indivíduo ali, que eu vou falar depois sobre isso. Aliás, está ali embaixo, né? Epigenética e homossexualidade. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui. Epigenética são os fatores que acontecem desde que o bebê está na barriga da mãe. Como é que essa mãe lida com esse bebê? Queria esse bebê? Não queria esse bebê? Ela é uma pessoa muito nervosa, muito estourada, ou muito lenta, muito passiva, não se protege, não se cuida, enfim. O pai é legal, não é legal, gostou da criança, não gostou, enfim. Então, todos esses fatores ambientais da família influenciam a maneira como o gene do bebê vai se expressar. Isso se chama, então, a epigenética. Epi está em cima, né? Então, em cima do gene, a maneira como funciona ali a família influencia o gene, de maneira que aquele gene pode se expressar dessa forma ou daquela forma. Então, agora sim, deixa eu botar aqui. Ok. Homossexualismo atinge entre 20% a 50% de gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos é o quê? Gêmeos univitelinos. Aqui tem a Jennifer, né, e a irmã dela são gêmeas univitelinas, iguaizinhas, semelhantes, né? Fatores epigenéticos são ligados ao comportamento e não aos genes. Epimarcas podem passar para outra geração, embora a maioria é apagada. O que definirá a conduta sexual na dependência da epigenética não será a pergunta, né, ligada a influências ambientais atuais e não das epimarcas. Quer dizer, será que na verdade o que leva o indivíduo sensível para uma conduta homossexual
Será que não é realmente o que acontece no ambiente, junto com a sensibilidade dele, e não uma genética? Se fosse genética, os gêmeos idênticos, gays, os dois teriam que ser gays. Estudo feito com esquizofrenia também, né, doutor Wilson, mostram isso, né? Gêmeos idênticos, um ficou esquizofrênico e o outro não. Então a genética é um fator importante, sim, mas não é um fator determinante. O que faz aquilo que eu sou e você, eu e você somos? Então você vê ali, o que é o eu, né? O eu, então você tem ali as influências hereditárias, genética e epigenética, o ambiente da criança nasce, primeiros anos da infância, a sensibilidade daquela criança, que pode ser diferente do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, e é claro, a guerra espiritual que está em tudo. Então isso que eu e você somos hoje tem a ver com essa questão aí, né? E é importante a questão da sensibilidade pessoal. Quem tem 2 filhos ou mais sabe disso, né? Eu tenho 2 filhos, já tenho 5 netos, né? Minha filha tem 2 filhos, 2 meninos, e meu filho tem 3, 2 meninos e uma menina. Uma americanazinha, ele mora nos Estados Unidos, trabalha já, é cidadão americano. Enfim, mas são diferentes. Pablo, meu filho, é diferente da minha filha Thaís, né? Thaís é pensadora, é tal como eu, assim, tem esse jeito. Pablo já é mais aventureiro, bike, montanha e tal, assim, né? Emoção e tal. Mesmo pai, mesma mãe, mesma escola, mesma religião, mesma comida, mas um é diferente do outro. Algumas crianças são mais sensíveis do que outras, porque Ellen White fala, por isso que Ellen White fala assim, vocês pais, prestem atenção nisso, porque algumas crianças precisam mais atenção do que outras. Então essa história de que eu criei meu filho tudo igual, tudo igual. Ei, alô, peraí, cuidado, algumas precisam de mais atenção do que outras, né? Cara, o tempo vai voando, hein? Então, esse é um livro, olha só, esse livro, se você quer um autor, esse é o autor. Joseph Nicolosi, um psicólogo americano, morreu com 70 anos de idade. Esse é um livro em português, A Homossexualidade, é um guia de orientação aos pais para a formação da criança. Olha o que ele fala, homossexualidade é, na minha opinião, primariamente um sintoma de quê? Trauma de gênero. É isso que o Flávio fala lá na Igreja Central de São Paulo. Flávio é um homoafetivo, ele fundou o ministério porque ele recebeu de Jesus ajuda para lidar com isso, e então ele criou o ministério para ajudar as pessoas. Ele fala claro, ele fala sobre isso aí. Então, Nicolosi, esse é um autor, viu gente? Pesquisa na internet, tem muitos artigos dele em português, tá? Excelentes artigos. Ele foi pressionado muito pela Sociedade Psicológica Americana, o cara bombardearam o cara, né? Ok. Apesar de que algumas pessoas podem ter nascido com algum condicionamento biológico, influência de hormônio pré-natais, sensitividade emocional interna, que as tornaria especialmente vulneráveis a esse trauma, o trauma de gênero, o que distingue a condição homossexual humana é que houve uma interrupção no processo natural de identificação masculina, que está falando do gay, né, do rapaz. Alguma coisa travou no processo de desenvolvimento da sua identidade. O comportamento homossexual é uma tentativa sintomática de reparar a ferida original que deixou o menino alienado de sua masculinidade inata, que ele o quê? Olha só, isso aqui, acho que aqui a chave está aqui, viu gente? Ele falhou em reclamar. É aquele menino que era mais tímido, mais sensível, mais agarrado à mãe, geralmente, e ele não conseguia reivindicar alguma coisa. Pai, joga bola comigo. Pai, poxa, me dá um abraço aqui. Pai, poxa, só fica lá brincando com a sua filha, e eu também sou filho. Tal. Ele não conseguia fazer isso. Ele precisava disso, mas ele não conseguia verbalizar isso. Ele engolia isso. Claro, doutor César, eu conheço gente que é assim, que não ficou gay e tal. É verdade, claro, mas por que isso é um mistério também, né, doutor Wilson? Por que os mesmos traumas familiares produzem transtornos diferentes em pessoas diferentes? Você tem uma família que tem um pai alcoólico, alcoólatra, dá no mesmo? Um vai ficar alcoólatra, o outro não, um vai ter pânico, o outro vai ter depressão, o outro vai ter nada, vai ser brilhante. Mesma família. Sensibilidade pessoal. Bom, a homossexualidade masculina, eu vou falar um pouquinho sobre masculina agora,
é inerentemente enraizada em conflito. Conflito de aceitação do gênero natural de uma pessoa, conflito no relacionamento pai e filho, geralmente conflito em relação ao ostracismo por parte do mesmo sexo. Os garotos não se entrosam com ele porque ele também talvez não entrosou com esses garotos. Talvez se sentia inseguro, tímido, retraído, não tinha habilidade social. No mundo real, uma identidade gay não faz sentido unicamente como sintoma, como uma reparação erotizada. Olha só, reparação erotizada da falta de afeto. Aí a homossexualidade faz sentido. Anos atrás, tinha um pastor adventista americano, gay, chamado Colin Cook. Tem um artigo que ele colocou numa revista em português que ele falou assim: a homossexualidade é a busca de afeto de maneira erótica. E fizeram uma pesquisa na Associação aí americana de pesquisa sobre terapia de homossexualidade. Eu estou colocando o original ali, né? O negócio de cura gay também é uma maluquice, viu, gente? Isso aí não tem nada a ver com a ciência séria. Cura gay, tá? O pessoal LGBT cai de pau em cima disso, mas isso não é uma coisa científica, cura gay, tá? Isso é uma coisa mais de, sei lá, gente que também quer aparecer aí. Então, 100% dos participantes da pesquisa afirmaram que a figura do pai era distante, não envolvida na criação do filho, ameaçador e inabordável. E 87% disseram que uma mãe íntima, controladora autoritária. Tá, esse é o modelo mais clássico de homossexualidade masculina. Esse é o modelo mais assim, feijão com arroz do dia a dia, mas tem alternativas a isso. Muitos rapazes gays saíram de uma família em que o pai era ausente, distante, frio, e a mãe era muito possessiva, muito até sensual às vezes, usava esse filho como sendo a fonte da sua frustração com o seu casamento. Então esse é um modelo bem clássico. Mas nem todos os casos encaixa nesse modelo de pai e mãe. Quais são os fatores que contribuem para a homossexualidade? Está tudo ali. Olha, o que pode contribuir? Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Não é só uma coisa ou duas. Então você tem obstinação da pessoa meio cabeça dura, pornografia, mídia e cultura que vomita isso o tempo todo. Ouvi falar que 50% das produções de Hollywood tem que ser com LGBT de conteúdo, abuso conjugal no lar, molestação, pedofilia, adultério dos pais, relativismo moral. O que é que tem? O pensamento pós-moderno é o que você sente é o que vale. Se você sente bem, então está tudo bem. Isso não tem base científica nenhuma. Sedução por parte de colegas, desequilíbrio neuroquímico, falhas de liderança em casa, uma imagem corporal negativa, o medo ou inabilidade de se relacionar com o sexo oposto. Olha o que a Ellen White então vai dizer. Ela fala assim: na disciplina dada durante os primeiros anos da infância, tem texto que ela fala assim, os primeiros 3 anos, tem texto que ela fala os primeiros 7 anos, né? E tem 2 cientistas, um é o Rollo May, que fala num dos livros dele, um psicanalista profundo, ele fala assim, as crianças passam os primeiros 3, ela parece que ele copiou Ellen White, né? Rollo May, o melhor livro de ansiedade que eu li é dele, o significado de ansiedade, R-O-L-L-O-M-A-Y, Rollo May. Então ele fala, os 3 primeiros anos, tem um psicólogo de Harvard, o Dr. Jerome Kagan, ele fala assim também, o que acontece nos primeiros anos de uma criança é o mais importante para montar a estrutura da personalidade dessa criança. E Leon está falando, é nesses primeiros anos que eles estão lançando o fundamento do quê? Do caráter. Isso aqui é um esquema que mostra ali, você vê bem do lado esquerdo da tela, genética lá em cima, né? Tem a ver com neurohormônios, epigenética, como eu falei, mas isso só de 8% a 52% é que vai produzir uma pessoa mais sensível. O cérebro dessas crianças mais sensíveis, ela já nasceu com o cérebro mais sensível, ela não nasceu com o cérebro gay, nasceu com o cérebro mais sensível. Ela não nasceu com o cérebro com pânico, nasceu com o cérebro mais sensível para a ansiedade. Não nasceu com o cérebro depressivo, nasceu com o cérebro mais tendência para a depressão. Tendência para, né? Mas aí depois, lá na vida adulta, você vai ver lá no lado direito da tela, o bullying, abuso, no pai ausente, né? Aí forma a ferida de gênero. E aí alguns vão atendi vários jovens, que falam assim, cara, eu vou me matar, não aguento mais viver com isso, eu sou cristão, não quero, mas não sei como sair e tal, ideias suicidas, né? O sofrimento das pessoas com isso aí. Bom, eu estou andando rápido, queria falar um pouquinho mais. Agora, vamos ver um pouquinho de lésbica, né? A menina que tem atração por menina. Então, o que a gente viu em relação à homossexualidade masculina?
A parte mais importante é um garoto sensível, trauma de gênero, alguma coisa aconteceu nessa dinâmica dessa família, um pai talvez ausente, uma mãe possessiva, mas às vezes não é isso também, às vezes pode ser um pai até que não seja tão ausente assim, mas geralmente é difícil ter um homossexual que o pai era muito afetivo com esse rapaz. Difícil você encontrar isso. Eu não lembro de nenhum caso que eu atendi assim. Né? Pode ser bom, pode ser uma pessoa boa, mas é diferente de ser bom e ser afetivo. Né? Bom é você dar um celular, dar um carro, dar não sei o quê, manda para Disney, manda passear no Beto Carreiro, isso é bom. Dá dinheiro, dá mesada. Agora, você tá junto ali com o filho, vem cá, dá um abraço aqui, cara, gosto muito de você, dá um beijo aqui, papai te ama e tal. Isso é diferente, né? Diferente. Então, vamos pensar agora em termos... E a sensibilidade, né? Isso é muito importante que eu falei para vocês. Bom, a ligação forçada, inexistente ou perturbada com a mãe, sem uma substituta da mãe disponível, resultando em uma necessidade de ligação segura. A atração pelo mesmo sexo na menina, na jovem, na mulher, tem a ver com isso. A mãe pode ter tido falta de respeito, não, a falta de respeito ou de proteção por parte dos homens, importante na vida dessa garota. Muitas vezes sob a forma de abuso sexual ou papéis rígidos, né, de gênero, resultando em medo ou ódio dos homens. Um pai agressivo com essa menina, vai ficar com ódio de homem, e não recebe a nutrição desse pai. Eu estou estudando também, preciso estudar bem mais ainda. Já ousei escrever um artigo, até gravei acho que um programa, acho que eu gravei, mas quero estudar e preciso estudar mais para ter base científica. Qual é a saúde mental das crianças criadas por pais gays ou mães lésbicas? É um assunto bem interessante. Então, olha só, na menina, poucas, se alguma, amizades próximas com outras meninas, resultando em uma necessidade de pertencimento e diversão. Essa menina não tinha muitas meninas com ela. A sensação de vazio e perda, em vez de um sentimento pleno e rico de si própria identidade como ser feminino, resultando numa necessidade de identidade e de gênero. Queridos, o que ajuda a construir a nossa personalidade é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Cada um tem uma contribuição para isso. Não dá tempo de entrar nesse detalhe. Mas eu conheço casal gay ou casal lésbica que adotou filhos e tratou com muito amor. Mas eu entendo que falta algum componente para essas crianças. Não é que essas crianças vão ficar psicóticas ou complicadas porque é criada por um casal gay, mas alguma coisa vai faltar. A inteligência, olha só, características inatas comuns compartilhadas pelas mulheres AME. A AMS é a atração para o mesmo sexo. O que em geral acontece? Inteligência acima da média, essas garotas. Uma forte sensibilidade à hipocrisia e à injustiça. Muito sensível à coisa injusta. Uma capacidade atlética. Tem meninas que gostam, né, de jet ski, de, sei lá, trepar em árvore e tal. Atração natural para interesses masculinos. É interessante. Quer brincar de carrinho mais do que brincar de boneca. Capacidade de sentir profundo e apaixonadamente. Bom, isso é bem típico de mulher mesmo, mais do que nós homens, né, em certo sentido. É uma combinação dos fatores ambientais e características inerentes que podem levar a uma luta com relação à atração do mesmo sexo. O próximo slide, aí vem uma médica americana que ela atendeu muito tempo, acho que ainda atende garotas lésbicas, mulheres lésbicas, e ela fala o seguinte... ela avaliou as diferenças de desenvolvimento em 54 mulheres alegadamente heterossexuais e 54 supostas mulheres homossexuais. Ela usou a escala MDP, que é a Medida de Desenvolvimento Psicossocial, que mede o estágio de desenvolvimento baseado no modelo de desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, um psicólogo famoso aí do comportamento humano. As heterossexuais obtiveram valores muito mais altos, né, em relação à confiança, intimidade, generatividade, quer dizer, uma pessoa que tem preocupação com o desenvolvimento da comunidade e bem-estar das próximas gerações. Já as lésbicas, foram 54 lésbicas, tiveram uma confusão de identidade, uma estagnação. O cara botou a placa 10 minutos ali, você me mata, cara, assim.
Então, obrigado. Então, o lesbianismo se torna... Vamos passar para o slide aqui. O lesbianismo se torna uma possibilidade quando a necessidade contínua de ligação afetiva com a mãe é o quê? Ausente, insuficiente ou indesejável. O lesbianismo se torna uma possibilidade ainda maior se o movimento do pai for inexistente, olha só, abusivo ou se tornar masculinizador da sua filha. Se a garota percebe sua ligação inicial com a mãe como enfraquecida ou quebrada, é criado um senso de sem-teto para a garota, que o menino homossexual não experimenta. É diferente, porque em geral, talvez por causa disso, porque o garoto homossexual que se torna gay, ele tem uma mãe muito próxima dele, em geral. Então ele não fica sem teto. Mas se a garota tem o azar de ter uma mãe fria com ela, uma mãe agressiva com ela, uma mãe que não gosta de mulher porque talvez não gosta dela mesma, ainda o pai é também um sujeito ruim, duro com essa menina, então, caramba, quem vai aguentar, né? Dessa forma, a condição lésbica é talvez mais arraigada emocional e psicologicamente na homossexualidade do que na feminina, do que a masculina. Pode não haver maior trauma, olha só, pode não haver maior trauma na vida de uma menina do que o que interfere no seu relacionamento primário com a sua mãe. A mãe não é apenas o primeiro vínculo e ligação para uma pequena menina, mas é o objeto relacional com quem essa menina formará seu primeiro senso de si mesma e, eventualmente, confiar para completar seu processo de identificação como uma mulher. A menina diante da mãe ausente, bom, eu vou pular isso aqui, olha só o último ali, ó. As lésbicas, ali embaixo, né? As lésbicas são endurecidas por fora e sentem o vazio e desespero por dentro. Sua dureza desafia sua necessidade interior, que com frequência se expressa em termos de dependências, né? Ok, vamos dar uma olhadinha nisso aqui agora. Então, o perfil tipo da mãe de uma filha, ela não tinha um eu sólido, essa mãe, força de caráter ou integridade, independentemente de como se apresentava no exterior. Escondia-se sob certas cobertas, né, disfarces, quando o marido se tornava abusivo ou irritado. E estava mentalmente enferma e dependia da filha para continuamente persuadir a ela mesma para não cometer suicídio. Não conhecia o básico de como manter uma casa e muito menos cuidar de um bebê ou criança. Aliás, algumas dessas mulheres, elas acabam tendo, em alguns casos, a chamada depressão pós-parto, né? Ela não sente condições de cuidar do bebê porque ela precisa de alguém para cuidar dela, né? Essa mulher de mãe lésbica geralmente era de festa, talvez alcoólatra, deixava a pequena filha sozinha e sem supervisão. Foi incapaz de se separar de um marido abusivo. Era esposa obediente, mas uma mulher vazia por dentro. Se gabou incessantemente de si mesma e das crianças, negando quaisquer sentimentos ou experiências negativas em sua filha. Quer dizer, alguém falava, você percebe que a sua filha está sofrendo, está alguma coisinha? Não, não está nada, não, está tudo certo, está tudo bem. Uma negação dessa percepção do sofrimento da menina. Essa mulher se odiava ser mulher, nunca chorava e desprezava a filha. E tinha abertamente ciúmes da filha. É um perfil, né? Então a doutora Sherry, ela fala assim, muitas das minhas clientes sentem e acreditam que não são mulheres. Este não é um sintoma de uma luta transgênero, mas é uma indicação de sua alienação, de seu design inerente como ser feminino. O sofrimento pela perturbação da formação da identidade. O lesbianismo é apoiado por um sistema complexo de crenças distorcidas, negativas, e isso precisa ser reconstruído, né? Ela vai precisar lidar com seu desprezo e ambivalência. O terceiro ali, olha, vai precisar lidar com o seu desprezo, ambivalência com o sexo oposto. O que é ambivalência com o sexo oposto? Ama e odeia, quer e não quer. Te amo e te odeio, né? Isso é ambivalência em termos emocionais. Bom, o que os pais podem fazer? Eu tenho 5 minutos, vamos pensar um pouquinho agora. Deixa eu botar na tela aqui, então. Primeiro, continuar a viver a sua própria vida e não ficar focado na questão da atração do mesmo sexo ou do filho ou da filha. É verdade que é muito sofrimento, os pais quando já me procuraram, o que eu faço? Minha vida acabou, né? Eles falam dessa dor.
quando o filho se revela, a filha se revela. Mas tem que tocar a vida para frente, né? E não, assim que possível, não ficar obcecado com essa questão. A razão da vida dos pais não deve ser as escolhas dos filhos, mas sim cumprir o propósito para o qual fomos criados. Existe grupo de apoio para pessoas que têm filhos nessa condição e que eles trocam experiências, é importante. Reconhecer os erros do passado, como pai, como mãe, buscando mudanças no seu comportamento. A família se encontrar e conversar, expressando suas preocupações e falando o quê? Abertamente do que sentem. Tem que falar abertamente. É difícil lidar com isso, né? Os pais que têm essa luta. Então é importante que todos falem sem serem julgados. Essa é a grande coisa. Muitas vezes, não só em relação ao LGBT, mas muitos filhos que ficam rebeldes, eles, na rebeldia, eles estão dizendo: eu não aceito como vocês são, meu pai e minha mãe. Então o filho rebelde, a filha rebelde, em algum momento da vida, vai precisar perdoar esses pais, em vez de ficar numa postura de cobrar a idealização dos seus pais. E às vezes só consegue descobrir isso quando eles se tornam pais e vê que eles também cometem erros, né? Bom, o que os pais podem fazer? Vou um pouquinho mais ali, eu tenho uns 2 minutinhos. Melhorar a relação com o filho e com a filha, claro, expressar o arrependimento sincero pelos erros cometidos. Desculpe, o papai não conversou com você, a mamãe não abraçou você. Claro, você vai fazer isso se você sentir, né? Só vai ser curativo se for uma coisa honesta da sua parte. Se você perceber que você falhou como pai, como mãe, e você vai lá e conversa com esse filho e pede perdão pelos seus erros com pai e mãe, porque você percebeu, aí é curativo para você e para ele e para ela. Claro, pode ser que o filho não esteja pronto para te perdoar naquele momento, mas você fez a sua parte. O resto vai ser com ele, né? Expressar amor pelo filho ou filha com atração do mesmo sexo, o que não significa que concorda com a atitude homossexual dele ou dela. Então você pode pedir a Deus que dê capacidade de continuar amando esse filho, essa filha, embora você discorde do comportamento LGBT. Cuidar do seu casamento, né? Está ali. A mãe do filho gay, olha, é importante isso. Permitir que o pai se aproxime mais do filho. Solta esse filho da mãe do pai. Solta o filho para sair com o pai. Mas é tão bom, eu gosto de conversar com ele, de domingo de manhã ele me ajuda a fazer aqui um bolinho e tal. Solta, vai jogar bola com teu pai. E o pai vai então fazer o quê? Pegar esse menino. Vamos lá com o papai, vamos pescar, vamos comer um açaí ali em Gravatar, Então tem que ter essa mudança. Mas não acostumei que eu fui um pai assim, eu não sei muito bem ser pai. Mas você quer ajudar ou não quer ajudar? Então tem que decidir. O pai de filho gay se aproximar mais desse filho. A mãe da filha lésbica aproximar-se mais dessa filha. E o pai de uma filha lésbica incentivar o contato da mãe com ela. Se você é uma mãe que tem um filho gay e não tem mais pai, que o marido foi embora ou morreu, enfim, ou te abandonou, então bota esse menino em contato com o tio, com o avô, uma figura masculina equilibrada, né? Para poder ajudar. E não ficar brigando um com o outro ali por causa dessa situação. Bom, acho que é o último slide. Vou botar tudo ali. Paciência, né? Tem que ter paciência, que as mudanças na família levam tempo, né, queridos? Não é uma coisa rápida. Então é isso, obrigado pela atenção de vocês, fique com Deus. E a gente, se você sente que você tem um preconceito de lidar com o pessoal LGBT, então você tem que botar o joelho no chão e pedir a Deus que tire isso do teu coração, para te dar a aceitação da pessoa. Jesus amava as pessoas, mas sempre odiava o pecado da pessoa. A Bíblia é clara, não entrei em textos bíblicos aqui, mas a Bíblia é clara, a homossexualidade, qualquer que seja a forma, LGBT, é um pecado, mas é um sofrimento, né? Muitas pessoas ficam também com algum sofrimento emocional, porque na verdade é difícil você separar. É igual problema conjugal. Problema conjugal também é difícil separar. Daqui até aqui é um problema que a pessoa levou para dentro do casamento. Mas daqui até aqui é um problema do casamento em si. Isso mistura muito. Assim também, é difícil você separar. Daqui até aqui é um problema psicológico.
e daqui para cá já é um problema espiritual. Isso se mistura. Só para terminar, orgulho, uma postura orgulhosa, prepotente, nariz empinado. Isso é um problema psicológico ou é um problema espiritual? Hã? Os dois, é. Aí de repente a pessoa é orgulhosa porque ela é insegura. Então ela tenta defender a sua insegurança colocando a postura, às vezes, agressiva, mas a pessoa é insegura por dentro. Atingir um monte de gente no consultório é assim. No consultório chega lá, abre a cortina, cara, eu sou um fraco, uma fraca, mas todo mundo me acha forte. Mas é também um problema espiritual, porque o orgulho começou com aquele cara, né? Que foi expulso do céu, que queria ser igual a Deus. Muito obrigado. Amanhã a gente pode levantar algumas questões aí, vocês querendo. Fiquem com Deus. Vamos terminar com uma oração? Em pé. Pai querido, muito obrigado pelo que foi possível a gente dar uma olhada hoje rápida nesse assunto. Pedimos que, se tem alguém aqui vivendo essa situação, desse comportamento, que o Senhor mostre para essa pessoa que ela é perdoada, que ela é aceita e que o Senhor está disposto a ajudá-la a sair dessas práticas, dessas fantasias, dessas companhias que destroem a espiritualidade e também atrapalha o desenvolvimento maduro da personalidade. Pedimos que ajude algum pai, alguma mãe que está sofrendo com algum filho com esse comportamento, que tenha sabedoria do céu para ajudar esse filho e respeitar o tempo desse filho adulto de lidar com essa situação. Muito obrigado por nos perdoar e nos ajude nas nossas lutas pessoais que podem não ser nada relacionadas com sexualidade, com identidade de gênero, mas que podem ser outras tão difíceis quanto ou até mais. Muito obrigado por nos ouvir e nos ajudar. Em nome de Jesus, amém.